Então, são basicamente dois temas e naquele esquema, tá, gente? Quem Já se... enviei, Oi? já enviei para ela. Tá, obrigada. Eu tô com a minha colinha aqui aberta, no meu computador, então se alguém quiser falar e eu não ver, é só abrir daí o microfone e falar, tá bom? Então, ó, o que é o Antigo Testamento? Todo mundo sabe que é o que é o Antigo Testamento, né? É a parte inicial da Bíblia. Então, lá os textos talvez mais difíceis de a gente entender, né? É a maior parte da Bíblia. O que mais que a gente sabe sobre o Antigo Testamento, gente? Olá, bem-vinda! Temos duas ou três pessoas de Recife agora. Que legal. Mais alguém aí se arrisca a dizer alguma coisa sobre o que a gente sabe sobre o Antigo Testamento? ao momento bíblico anterior à vinda de Jesus. Então, Isso. Quem dá mais? Quem dá mais? Os livros das leis, né? Isso. Esse é um ponto bem importante, dois pontos bem importantes. Então a gente sabe tudo isso, né? O, a parte do Antigo Testamento da nossa Bíblia, que a gente chama do Antigo Testamento, também é o texto sagrado para a religião judaica, né? E ele diz respeito a esses textos de. A gente vai olhar um pouquinho mais para os blocos de textos do Antigo Testamento. Então, é o texto sagrado, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, né? O texto sagrado. De onde é que surge o Antigo Testamento? Aí vocês podem até olhar na Bíblia de vocês se tem um mapinha. Eu até quis organizar um mapinha para mostrar para vocês, mas eu confesso que eu não tive tempo. Algumas Bíblias têm um mapa onde pode ser vista a região onde fica o Israel. Quem tiver aí, abre, dá uma olhada. Senão, talvez vocês tenham na memória. Fica ali no que era antigamente a Mesopotâmia e o Egito, entre esses dois grandes blocos de povo, e não coincidentemente, né, mas propositalmente entre grandes rios, né, que chama, e a região, por causa dos rios, também é conhecida como crescente fértil, porque naquela região, justamente por causa dos grandes rios, há fertilidade, né? Então, de um lado da Mesopotâmia, o Tigre e Eufrates, do lado do Egito, o famoso Nilo, né? E as duas regiões, tanto a região da Mesopotâmia quanto a região do Egito, foram berço de grandes impérios do mundo antigo. E Israel ficava justamente no caminho entre as duas. Então você tinha duas grandes civilizações importantes e muitas vezes até em guerras, né? Umas com as outras por poder, ou tantas vezes, outras tantas vezes em transações comerciais, né? Vocês imaginam que aquela faixa de terra, como o corredor era bem movimentada e bem desejada economicamente, né? Então, grandes povos que a gente já pelo menos ouviu falar, Egito, né? Mais talvez Babilônia, Assíria, Pérsia, estavam ali ao redor de Israel, compondo os povos que também ocupavam a terra de Israel e que usavam como faixa, como caminho de passagem. Sobre a fé bíblica, né? O Deus dos povos ao redor do Egito, da Babilônia, da Síria e da Pérsia, todos esses povos tinham muitos deuses. Por isso é muito comum a gente ver no texto bíblico, né, menções. Um bem conhecido é o deus Baal,
né? O Deus da fertilidade, tanto vários outros deuses, inclusive alguns povos tinham a tradição de cultuar antepassados que se destacaram na família por algum motivo, então tornavam-se divindades para aquelas famílias, e cada deidade, então cada povo tinha os seus deuses, mais do que um. Imagina, para fertilidade, para prosperidade, para bom plantio, para fidelidade, deuses para todos os gostos, né? Tudo que hoje o dinheiro, quase tudo que hoje o de nosso dinheiro pode comprar, né? Também é conhecido como Deus Mamon na Bíblia. E o povo judeu se destaca por sua fé, uma fé diferente, num Deus único, o que era muito estranho e muito diferente dos povos ao redor, né? Os outros povos, a maioria até tinha vários deuses e tinha um Deus que era superior, soberano aos pequenos deuses específicos, né? Mas para o povo de Israel não, havia um único Deus. E esse único Deus é um Deus que se revela e que é o Deus que chama o seu próprio povo. E aí a revelação desse Deus para o povo de Israel, tem um texto que eu li com a Lúcia essa semana, ela ficou muito encantada. Alguém abre aí Êxodo 3, o versículo 14, por favor. A Lucy amou essa passagem. Êxodo capítulo 3, o versículo 14. Quem pode ler? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Eu sou o que sou. Essa é uma tentativa de traduzir o nome de Deus como está ali no texto bíblico. E aí você já deve ter visto aquele nome hebraico para Deus. Já viram? Que são as 4 consoantes. Muita gente que tatua no corpo, que coloca de adesivo de carro. Vocês já devem ter visto por aí. São 4 consoantes hebraicas, né? O pastor Nelson falou na semana passada. Aquele nome que não pode ser pronunciado. As palavras em hebraico, elas contêm consoantes e vogais, né? Para cada consoante, uma vogal. Consoante, vogal, consoante, vogal. O nome de Deus, como ele está escrito lá, ele está escrito só com 4 consoantes, justamente para que ele não possa ser pronunciado. Então, assim, a brasileira, esse nome, a portuguesa, esse nome da melhor forma possível, e diz Yahvé. Yahvé, né? Então, se você vai escrever, tentar escrever as letras em português, fica YHWH, né? O Yahvé. A Almeida, por exemplo, traduz como Senhor a palavra. E é assim que os judeus também se referem. Toda vez que leem essa palavra, onde está escrito no original Yahvé, eles leem Adonai, que quer dizer Senhor. Porque o Deus é tão santo, esse eu sou o que sou, é tão santo que o seu nome também é santo e não pode ser pronunciado. E tem uma outra característica também, né? Vocês lembram da história da criação? Deus pede para que Adão dê nome aos animais, né? Uma vez que você dá nome, você tem uma certa posse sobre, você tem uma relação até de controle, de responsabilidade sobre o ser nominado. Então, não pode isso com Deus, né? Essa relação não pode haver. Deus é o santo dos santos, né? Não pode haver essa relação de
nominar Deus. Então é sacrilégio. Falar o nome Yahvé para os judeus é sacrilégio. E a gente é brasileira, né? Yahvé, Jeová, e tem várias possibilidades. Nós normalmente usamos, nas traduções que nós usamos, vem da corrente judaica de usar Senhor, então, né? A fé judaica, ela era exercitada através de sacrifícios. Isso também a gente tem inúmeros exemplos, né, de sacrifício. Inclusive, 2 sacrifícios humanos, né? Um quase sacrifício e um sacrifício humano real. Vocês devem lembrar do texto em que Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac para provar a sua fé, né? O sacrifício era isso, era uma forma de provar a fé da pessoa. Então você vai lá, escolhe o melhor animal, né? E aí tem vários níveis de purificação, de testes de qualidade para ver qual é o melhor animal para ser sacrificado. Então, o elemento de mostrar a fé para Deus na religião judaica, né, do tempo bíblico, era através de sacrifícios. O texto, como nós o conhecemos agora, né? A Bíblia surge como um grupo maior de textos no contexto do exílio. O pastor Nelson mencionou que o texto de Débora, de Juízes 5, o Cântico de Débora, de Juízes 5, e o Cântico de Miriam são os 2 textos mais antigos do Antigo Testamento, né? Porque ele tem elementos textuais que exegetas conseguem avaliar e identificar como textos antigos. Textos assim existiam já. Um texto aqui, uma oração aqui, um canto acolá, um conjunto de leis, um conjunto de orientações, referências, por exemplo, ao calendário de festas religiosas, ou então a pedido dos reis, que as suas proezas, os seus atos de bravura fossem então escritos. Alguns desses relatos eles já existiam, mas eram textos soltos que ficavam de posse de indivíduos, não como texto de um povo, como texto sagrado, vamos dizer assim. E aí eu preciso aqui só muito rapidamente contextualizar o exílio da Babilônia, tá? A gente ainda vai falar sobre ele especificamente, mas muito rapidamente. No ano de 586 a.C., os babilônios tomaram Jerusalém, e quando eles tomam Jerusalém, o que eles fazem? Eles foram muito espertos. Eles pegaram as principais lideranças da fé, lideranças políticas, as pessoas, os comerciantes, o pessoal da grana, pegaram todas essas lideranças e levaram para a Babilônia. E a gente conhece isso, né? De alguma forma, melhor ou não tão bem, mas foram levados, então, as principais lideranças. Não foi todo o povo. Os textos bíblicos podem até dar a entender de que foi todo o povo. Não foi todo o povo, foram sacerdotes, levitas, o pessoal da hierarquia política, né? Foram levados então para o Egito, para a Babilônia, e lá ficaram cativos. Foram colocados num lugar, alguns levados para próximo dos governantes, né, para trabalharem como servos, outros ficaram lá no seu cantinho. O direito de produzir a terra, de criar gado e tal, de pagar tributo, nós não podíamos sair de lá. Não era propriamente uma escravidão como nós a conhecemos, mas eles estavam impedidos de sair da Babilônia e voltar para casa. O que aconteceu? A gente olha lá para Abraão. Quando Deus faz aliança com Abraão, ele faz duas promessas, né? Que Deus promete para Abraão e Sara: terra e descendência.
né? A terra tinha ganhado, a descendência também. Havia um povo, né? Povo muito grande. E lá nessa terra que Deus prometeu, foi construído, Salomão construiu o templo. Quando os babilônios vêm, eles não só levam o povo cativo, eles destroem o templo, destroem a cidade, derrubam os muros, destroem tudo, deixam deixam a cidade de Jerusalém impossível de ser habitada e levam suas lideranças. Aí você tá lá, a fé toda do povo estava concentrada no templo, era o lugar onde eles faziam sacrifícios e demonstravam sua fé para Deus. E agora? Estavam longe de Deus, né? Na representação do templo, lá estava a Arca da Aliança. Estavam longe da terra, que é a representação da bênção de Deus. Sobrou o quê? Desespero, né? E uma certeza de que Deus não estaria mais presente. Então, ali naquele contexto, começa a haver uma transformação da religião judaica. E a partir daquele momento, então, começa a se referir, os babilônios começam a falar da religião dos judeus como judaísmo, né? Até ali, toda a tradição oral existente antes do exílio começou a ser escrita. Então, como eu disse, já havia alguns costumes, leis, orações, cantos, calendários, né? As sagas de reis que já haviam sido escritas, que eram conhecidas. Essas, então, foram compiladas e passou-se a escrever mais. E esses textos que existiam e esses todos que foram escritos naquele contexto adquiriram, pela falta do templo, pela falta da terra, esses textos começaram a adquirir, então, força de texto sagrado. Bem-vinda, Tena. A gente está falando sobre agora, começamos a falar agora sobre a formação do cânon do Antigo Testamento, ali no exílio, no contexto do exílio. Então, textos aleatórios e outros começaram a ser escritos ali naquele contexto e compilados, então passam a tornar-se, só naquele momento, os judeus olham para um texto e dizem, aqui, esse texto é sagrado porque nos fala de Deus, né? Eles perderam tudo, eles ressignificaram, então, a sua fé naquele contexto. Em 539 a.C., os persas, então, sob o domínio de Ciro, invadem a Babilônia e Ciro, muito esperto, ele cria uma outra política de gestão e libera todas as pessoas que estavam cativas, liberando para voltarem para suas casas. E ainda devolve, por exemplo, tesouros, elementos sagrados do templo que ainda não tinham sido derretidos, por exemplo. Isso tudo pode voltar para casa e mais tarde ele ainda autoriza a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém, repovoação da cidade. Isso que a gente lê ali em Esdras e Neemias, todo esse processo de volta e reconstrução da cidade de Jerusalém. Mas aí eles já voltaram com essa novidade. Agora nós temos um texto sagrado, né? E nessa volta e com essa nova compreensão sobre o texto sagrado, é que a Torá, né, isso que o Andrew muito bem falou antes, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês aí para a gente dar uma folhada, né, para a gente passar a mão. Que livros são esses da Torá, para refrescar a memória, né? São os livros onde está presente a lei. Gênesis, Êxodo, né? Tem as histórias mais conhecidas, assim, da nossa fé. Aí vem os livros que são um pouco mais chatinhos de ler, porque eles realmente são textos de lei mesmo. Temos números que repetem algumas coisas, Deuteronômio e Levítico, né? Esses textos compõem o que os judeus chamam de Torá. Torá significa lei, instrução.
Nessa época, assim, da volta, mais ou menos pelo ano 539, a Torá já estava mais ou menos, então, formada, né? Escrita, organizada num texto, uma compilação de textos, né? E ao traduzir para o grego se chamou de Pentateuco, né? Os 5 livros que compõem, então, a lei, a instrução. A segunda parte, que começou a ser chamada de profetas, a gente tem Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e os profetas propriamente ditos, com exceção de Daniel. Daniel é posterior. E por último, surgem os livros que os judeus chamam de escritos, nós chamamos de livros de sabedoria, que são Salmos, Jó, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações. Aí nesse grupo entram Esther, Esdras e Neemias, e Crônicas, que são livros também a gente consideraria mais históricos. E o profeta Daniel tem uma característica, ele é bem diferente dos outros proféticos, ele é um profeta apocalíptico. A escrita do texto do profeta Daniel, ele é mais ele tem a linguagem dele é apocalíptica, ele é um pouco diferente. E ele é posterior com relação aos outros profetas. Inclusive, alguns profetas da nossa Bíblia já escreveram lá no exílio também, no contexto do exílio. Se alguém quer me interromper, por favor, me interrompa, senão eu vou indo e depois a gente pode ir conversando. Mas se alguém quiser fazer um comentário, perguntar... Pastora, porque assim, uma coisa que até hoje, para mim, ainda não ficou muito clara, é a respeito da diferença entre a quantidade de livros do Antigo Testamento, da Bíblia Católica e da Bíblia Protestante, assim. Eu já ouvi várias explicações, mas como eu era muito criança, assim, eu acabava passando batido. Perfeito, o timing tá aqui na minha listinha para próximo item da pauta. É isso. O que aconteceu? Como o povo de Israel ficava nesse corredor, né, entre esses grandes povos, né, com esse vai e vem de gente, né, de povos dominando. Então, a maior parte da história, nesses séculos todos, o povo, aquela região ficou dominada por um outro povo, né? E aí, o que acontece? Muitas dessas pessoas fugiram, muitas famílias fugiram, né? Foram para o que a gente chama de diáspora. E uma grande diáspora aconteceu ali de novo, né? No ano 70 depois de Cristo, né? Mas isso não tem a ver com a Bíblia necessariamente agora. Mas já durante a história, ali na Babilônia, nessa época da Babilônia, já muita gente fugiu, vai viver em outro canto, não dá pra gente tá sempre mudando. Aqui os tributos eram muito altos, o povo sempre muito empobrecido pela quantidade de tributo sempre que tinha que estar sendo pago. Então, sempre houve uma grande diáspora, assim, do povo. Só que esse povo ficou sabendo, lá eles estão fazendo uma tal de Torá. Como é que é isso, né? A gente também quer esses textos sagrados porque a gente está longe. Então, deixa eu olhar aqui minha cola, que eu sou péssima para número de ano, assim, eu confundo tudo. Entre mais ou menos 250 a 75 a.C., mais ou menos nessa época, os textos que nós convencionamos a chamar de Antigo Testamento, né, que é todos esses 3 blocos de textos, né, a Torá, os escritos e os livros e os profetas, eles foram traduzidos para o grego para atender essas pessoas de fé judaica que estavam vivendo na diáspora. E a língua falada no reinante, né, o inglês ali do 2º e 3º século, né, antes de Cristo, era o grego. Então, todos esses textos foram traduzidos para o grego, no que se passou a chamar de Septuaginta. Aí tem várias histórias, por que se chama Septuaginta? A mais romântica de todas é que foram
70 anciãos que foram convidados, se reuniram por vários anos e em conjunto. Então, traduzir é muito pouco provável, né? 70 pessoas vivendo anos juntas é muito pouco provável. Mas, então tem algumas especulações. O que é que se chama Septuaginta, né? Esse é o nome. É dessa tradução desses textos. Na Idade Média, talvez o David até saiba essa data, ou não. Na Idade Média, e eu perdi a data, essa Septuaginta foi traduzida para o latim. Então, foi pego essa versão grega e ela foi traduzida para o latim. E essa tradução se chama Vulgata. A Igreja Católica pega essa tradução, a Vulgata, e traduz, então, dela. Então, desse texto que foi para a diáspora, né? Primeiro para grego, depois traduzido para o latim, de novo na língua da igreja da época. Essa é a tradução que a Igreja Católica usa até hoje. Então, 7 livros a mais. E eu já vou explicar por que Lutero não traduziu essa versão. Então, essa é a tradução que se usa. Tem Judite, Tobias, que são ali da época próximos, são textos similares ao texto de Esther, Judite, Tobias, Eclesiástico, que é um livro de sabedoria, tem 2 Abacuques, tem mais alguns que eu estou esquecendo o nome, e eu não anotei aqui na minha listinha, mas são 7 livros que tem a mais na Igreja Católica, e mesmo para a Igreja Católica eles não são considerados também tão santos quanto os outros. O que Lutero faz? Primeiro, Lutero, ele está preso lá no castelo, né? Porque ele é refugiado político, ele foi escondido, né? Para não ser morto. Vai lá, fica preso no castelo. Ele diz, bom, eu vou usar meu tempo para fazer algo decente, não só ficar pensando na besteira que eu fiz ou na coisa boa que eu fiz. Ele começa a traduzir o Novo Testamento. Ele leva 2 anos, ele traduz o Novo Testamento para escândalo dessa época. A tradução do Novo Testamento é que foi o elemento gerador da expulsão dele, da excomungação dele, né? Porque foi algo escandaloso traduzir a língua santa para a língua do povo, né? Popular, por alemão. Curiosidade, a língua alemã, como é falada até hoje, ela é baseada na tradução de Lutero, que Lutero fez da Bíblia. Fecha parênteses. Um tempo depois, Lutero e Melanchthon, que era o seu braço direito, Melanchthon foi o que escreveu, por exemplo, a Confissão de Augsburgo. Ele era um parceiro de teologia de Lutero. Os dois traduziram juntos o Antigo Testamento. E ali eles tomaram uma decisão. Entre mentes, os judeus, como o judaísmo, né, nessas lideranças, já tinham se reunido, né, e também um pouco em reação ao cânon cristão, que já tinha sido compilado, organizado. Agora os cristãos têm um grupo de textos considerados sagrados. Os judeus fizeram a mesma coisa. E quando os judeus resolvem compilar o seu texto sagrado, né, o seu cânon, eles deixaram esses 7 livros de fora. Então Lutero pensa, eu vou pegar esse que foi de lá, que passou, traduziu, ou vou fazer o que os nossos pais e mães da fé estão achando que é mais santo. Então ele pegou o cânon judaico, mais atual, vamos dizer assim, no sentido de compilação de textos. Deu para entender? Por isso que... Deu sim. Por isso que a nossa Bíblia tem 7 livros a menos, né? Nada impede. Nós pegamos, inclusive o professor Rudolf até sugeriu a gente estudar Judite, né? O livro. A gente pode um dia fazer isso, estudar esses livros que para nós são apócrifos, mas que são possibilidade de sabedoria, de entendimento, de aprendizado, né? Consultar esses livros. Então vem daí, né? Da opção que Lutero fez, e é importante que seja dito que toda pessoa que traduz faz opções. Sempre, né? Então,
na hora de traduzir, o tradutor, a tradutora vai olhar para o texto, vai ver diferentes possibilidades e vai fazer uma opção. Por isso que a gente tem tantas versões, e é sempre legal se a gente pode ter umas 2 versões e comparar versão, o que está nessa tradução, o que está nessa tradução. Cuidado com as bíblias do mundo neopentecostal, né? O foco da tradução vai estar no dinheiro, vai estar na teologia da prosperidade. Olha, um ditado italiano, tradutor traidor. Olha só, não sabia. Tem disso, né? Eu, por exemplo, quando eu vou tentar traduzir alguma coisa pro alemão, eu fico quebrando a cabeça. Claro que não sou craque, assim, mas a gente sempre vai escolher. E a escolha de tradução passa pela nossa subjetividade também, né? Eu vou traduzir a partir do mundo que eu conheço, eu vou traduzir a partir da história que eu carrego comigo, eu vou traduzir a partir da forma como eu leio o mundo. Então, mais fiel que a pessoa que vai fazer a tradução tente ser a original, por mais conhecimentos que tenha, a tradução ela sempre vai ser um pouquinho, vai correr o risco de ser um pouquinho diferente do que o original, né? E vai ter essas características da tradução. O primeiro a traduzir a Bíblia para o português foi João Ferreira de Almeida, lá no século XVIII, né? Em 1700 e alguma coisa, eu acho. De novo, como eu não anotei, eu não sei porque eu não gravo o número. Eu teria sido uma péssima historiadora, eu acho, Tayana. Pastora, Oi, pode falar. essa tradução também tem que ter cuidado, porque fica, às vezes, a tradução como a pessoa quisesse, né? Defender o ponto de vista dela, né? Isso eu acho um pouco perigoso nisso aí. Porque tem que ser imparcial, com a verdade mesmo. Tem que ser com a verdade. Porque às vezes a gente tem uma ideia, aí a pessoa quer traduzir de acordo com suas convicções. E a gente tem que a tradução tem que ser de acordo com os preceitos cristãos, né? Como Jesus deixou a verdade para nós. Aí a gente tem que ter esse cuidado da tradução ser como a gente quer. Como eu já escutei algumas senhoras evangélicas, senhoras, né? Ah, você quer do seu jeito, que a religião, a igreja do seu jeito. Um pouquinho daquela, não sei se é um ciúme, não sei o que é, não sei o que é, defender mais a verdade de uma certa igreja. Ah, mas você quer a igreja do seu jeito. Aí tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Eu digo, não, a gente tem que procurar a verdade, né? Tem que ser uma tradução que seja fiel às leis de Deus, aos preceitos de Deus. Porque eu vejo até uns textos de algumas pessoas aí que pegam um determinado trecho da Bíblia e traduz do jeito dele. Né? Aí isso aí que tem um pouquinho tem que ser uma orientação assim, divina mesmo de Deus para que essa tradução seja fiel ao que ele está dizendo. Isso que eu acho assim um pouquinho mais difícil é isso. Mas, né, que entra essa questão da interpretação, de que é pior ainda, né? Porque quando eu vou ler, eu vou interpretar. Se você vai ler o mesmo texto, você vai interpretar diferente. Se você ler, vai interpretar diferente. Cada pessoa vai interpretar. E eu percebo que os textos que hoje, a forma como eu estou lendo hoje, eu vou olhar da forma que eu interpretei há 10 anos atrás. Por exemplo, escrever uma pregação, tá? A forma como eu faço hoje, comparando com 10 anos atrás, é completamente diferente. Porque eu sou diferente, o contexto é diferente, né? E na tradução é pegar aquela palavra e escolher uma palavra do hebraico e escolher uma palavra em português para ela, que caiba bem. E aí você tem uma palavra que tem 5 possibilidades em português, né? E aí você tem que escolher uma das 5. Entende? E aí, qual das 5 você escolhe? Aí você diz, essa aqui não tem muito a ver com o contexto. Pode abrir, falar, entende? Me ouvindo? Sim. Eu tive um professor no mestrado que ele é jesuíta, né? E ele também tem a cidadania alemã e tudo, ele é fluente em alemão. E ele sempre gostava a gente trabalhou. Foi uma disciplina sobre o materialismo histórico dialético, né? E ele sempre trabalhava com os textos originais em alemão, do Marx, do Engels e por aí vai. E é muito interessante porque tem uma tradução no português que fala que
que a infraestrutura determina a superestrutura. E ele pegava muito no pé dessa tradução, porque a palavra em alemão não era determina, era condiciona. E quando você modifica, né, o sentido, você vê que tem uma transformação completa na compreensão de um determinado assunto. E aí eu levei muito essa disciplina para a minha vida. Eu lembro quando eu estava na Assembleia de Deus, como se isso fizesse muitos anos atrás, né, mas isso foi, acho que em 2012, 2013, foi quando chegou na nossa igreja, na época, quando difundiu aquela versão da Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, a NVI. E eu, assim, difundiu, já tinha há bastante tempo, mas ficou mais popularizada. E eu lembro que a minha avó pegava muito no pé, porque eu tenho ainda uma Bíblia da adolescente de aplicação pessoal, para vocês verem. E ela pegava muito no meu pé, porque ela dizia que aquela Bíblia, ela era herege, ela era herética, porque ela deturpava os textos. E aí, vendo a pastora falar sobre as diferentes traduções dos textos sagrados, como foi passando da Septuaginta para a Vulgata, e depois pela tradução do Lutero, imagina como que é a versão que chega a nós hoje, né? Como que isso vai depender de muito trabalho, de muita gente, né? Inspirada por Deus, mas também preocupada com como aquele termo vai ser apreendido numa determinada língua, né? Eu estou chocada que o João Ferreira de Almeida é do século XVIII, eu nunca parei para pensar de quando que era essa primeira tradução para o português. Muito interessante essas informações, viu? Mas dá uma conferida, não confia na data que eu falo, não. Dá uma conferida. Eu acho que é 1760, alguma coisa assim. A tradução, a primeira tradução que ele fez. E claro, e mudou muito, né, desde aquela primeira tradução. Ela tá sempre mudando. Se a gente pega acho que uma que eu dei para Ingrid, você pega aquela que é um pouco mais antiga, pega de hoje, já tem palavras diferentes, porque a linguagem, ela também vai se transformando, né? Eu estava numa discussão hoje sobre a questão uso da linguagem, ela está sempre se transformando, né? E é um exercício realmente de muito empenho, de muita labuta, e claro que a pessoa que vai traduzir vai fazer com muita responsabilidade, buscando isso que o Douglas falou, ser correto com o que está escrito, né? Ser responsável com as palavras. Ainda assim, a gente traz muito com a gente, né? E daí, como eu disse, a gente tem as 5 palavras lá, descarta 2 porque não tem nada a ver com o texto, ainda sobram 3, qual das 3 eu escolho? Ele vai ter que fazer, ou ela vai ter que fazer uma escolha, né, de tradução de uma das palavras. Então, é um exercício maravilhoso, né, ao mesmo tempo que é desafiador, e a gente pode ter isso na nossa mente também quando a gente vai ler, especialmente esses textos. Eu vou falar uma coisa que é bem boba, acho que todo mundo sabe isso, de trás para frente, diferente para trás. Eu falo sempre no ensino confirmatório, mas como a maioria de vocês não fez ensino confirmatório comigo, acho que só a Ingrid fez, eu vou falar. Né, eu já mencionei isso, assim, até ela chegar na nossa mão hoje, ela foi contada, ela passou nessa tradição oral por séculos e séculos. Né? E aí ela só foi escrita ali em 500 e pouco, e alguns textos antes, mas em toda a história, em todas as vezes que essa história foi contada, lembram da história do cerco de Jericó? Eu vou contar para quem não estava aqui na aula da semana passada, no estudo da semana passada, é porque foi uma aula, né? O professor disse, olha, quando o grupo de Moisés chegou na frente de Jericó, o muro a muralha já estava caída fazia 100 anos. Só que aquela muralha era tão grande que eles olharam e disseram, essa muralha homem nenhum derrubou. Quem foi? Foi Deus. Então essa história foi traduzida para a fé das pessoas que testemunharam aquilo, e toda vez que ela foi contada,
foi acrescida mais uma coisa. De repente já estava Josué lá na frente, com os tambores rufando, a Arca da Aliança, né? Todo aquele cortejo cerimonial, né? E a história foi passada e contada adiante. Da história do telefone sem fio, da fé, né? Porque cada pessoa foi adicionando um elemento da sua fé. Não, se foi Deus que derrubou, com certeza a Arca da Aliança estava lá. E com certeza os levitas estavam levando a arca. E com certeza, né? A história foi crescendo. Faz com que seja menos real a vontade de Deus para aquele povo, se estava a Arca da Aliança ali, se tocaram as trombetas ou não. No final das contas, não faz, porque a gente acredita que nosso Deus é um Deus todo-poderoso que estava com o seu povo em todo o tempo, né? Mas para algumas pessoas faz muita diferença se foi ou não foi exatamente como está no texto bíblico, né? Então, essa questão da tradução, ela é bem importante. Eu pensei a gente trabalhar assim ainda a questão as principais temáticas do texto do Antigo Testamento. Com relação agora à formação dos escritos, né? Tem alguma pergunta, alguma contribuição? Senão a gente vai dar uma circulada pelas principais temáticas e se vier depois, interrompam, abre o microfone e fale, tá bom? Fran, pode falar. Eu queria só trazer três dados aqui sobre as traduções, tá? Que eu busquei enquanto estava falando das datas. Eu também sou meio devagar para a data, tá? No livro aqui que eu dei a gente teve no semestre passado, tá? Traduções para o português, tá? Eu tenho 3 informações, assim, bem diferentes, bem distintas uma da outra, tá? Venturoso ou bem-aventurado, que foi em 1279 a 1325, feita pelo rei Dom Diniz, tá? Na base da Vulgata Latina, né? Ele traduziu uma parte do texto em português, tá? Que nessa época, porque eles não traduziam, né, o livro todo, né? Eles iam traduzindo por partes, né? Legal. Né, uma outra, no Brasil, né, as primeiras versões no Brasil que me chamou a atenção foi Nazaré, tá, em 1847, em São Luís do Maranhão, não sei se vocês conhecem, referente ao Novo Testamento com base na Vulgata do Frei Joaquim de Nossa Senhora do Nazaré. Né, então, que ano, Andrew? 1847. Tá? Depois eu posso escanear essas páginas aqui do livro e te mando para tu dar uma olhadinha para ver se bate mesmo isso, né? Manda pra gente lá no grupo, André, por favor. Porque eu estudei isso aqui semestre passado, agora tu falando, eu fui buscar ali os livros, né? Então frações em português já começou desde 1279. O português de Portugal, né? Não o nosso português aqui. Aí depois que veio, aos pouquinhos, veio chegando para nós. Tá? Só que eu queria contribuir. Muito legal, muito legal. Excelente. Muito legal. A Tainá disse galaico português. Seja lá o que isso significa, o que é galaico. É um português antes do português. Ai, que legal. Olha, a gente está aprendendo uma porção de coisas hoje à noite, interessantíssimas. Bacana. Então, algumas das principais temáticas do Antigo Testamento, e essa é uma tarefa que eu me inspirei aqui nesse texto, né? E vocês vão vendo que elas são muito muito reais, assim, as temáticas, como elas vão perpassando todo o Antigo Testamento. Uma delas, a gente já entrou um pouco na semana passada, né? Uma das principais temáticas do Antigo Testamento é quem é esse povo? Quem é esse povo de Israel, né? Então, o texto do Antigo Testamento, como nós vimos, ele surge justamente quando o povo estava dominado por outros povos, ou então na diáspora, ou dominado em seu território, ou na diáspora, de qualquer forma, servindo, né, a autoridade de outros povos com seus deuses. Então, vocês imaginam que esses textos, eles ajudavam não só a orientar a fé,
mas também a definir identidade como povo, tá? Então, não era só o povo, não era só a questão de seguir a Deus, ser fiel na espiritualidade, mas também uma questão de identidade como povo, constituição de povo. Então, você tinha elementos, a gente vai ver no Antigo Testamento, elementos de identificação do povo. Bem simples, a circuncisão para os homens, né? É um elemento de fé, comprova aliança, né, com Deus, e um elemento físico. Os judeus, o povo judeu tem algumas restrições alimentares, né? Está lá bem claro no texto bíblico. E todas essas questões, observação do Shabat, né, do sábado, e os seus rituais do Shabat, todas essas questões estão lá previstas no texto bíblico como lei de Deus, como elementos da fé, mas que também identificavam como povo. Aquele povo ali não trabalha no sábado. Quem que são? São os judeus. E não trabalha no sábado por quê? Deus criou o mundo, 6 dias, no 7º descansou. E recomendou que todas as pessoas fizessem isso, honrassem o seu dia de descanso, né? O dia de louvar a Deus. Então, esse é um tema bem importante, né? Os escritos, os textos bíblicos, então, ajudavam a separar os judeus, especialmente as leis, ajudavam a separar essas pessoas das demais, que, né, tinham outras divindades, e ajudavam a preservar a identidade, né? E as leis ajudavam, então, os judeus a levar uma vida dedicada a Deus, justamente, especialmente em meio às maiores provações, né, de domínio, de estar vivendo em contextos alheios à vontade do povo. Uma outra questão é que Israel é propriedade de Yahvé, né, do Senhor. É o seu povo santo. Alguém abre aí Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, e uma outra pessoa abre Êxodo 19. Deixa eu ver quem está abrindo, né? Jorge está abrindo uma, Douglas está abrindo outra, é isso? Eu estou anotando, não estava abrindo, não. Ana está abrindo. Como eu estou vendo só quem está com a câmera ligada. Sim, Qual que Deuteronômio 7, 6, né? Isso. E aí, Douglas abre Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Aí, André, eu imagino que tu esteja com a Bíblia aí também. Já abre Isaías 43, por favor. Então, Israel é propriedade de Yahvé, é o seu povo santo. Do qual, pastora? Êxodo capítulo 19, você já vai ler. Primeiro a Tayaná vai ler de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque, povo santo, és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu próprio povo, de todos os povos que sobre a terra há. Deus escolhe Israel para ser o seu povo. Vocês lembram lá de Abraão, em Gênesis 12? Deus vai ao encontro de Abraão e pergunta, escuta, na linguagem de povo, tu quer fazer uma aliança aí comigo? Quer me seguir? Eu faço o que eu estou te dizendo aí, vai dar tudo certo. A gente faz uma aliança, eu vou te prometer descendência e terra, né? Então, Deus escolhe o seu povo e cria essa aliança. Esse povo passa a ser o seu povo santo. Reino de sacerdotes. Leia pra gente, Douglas, Êxodo capítulo 19, o versículo 6. 19, 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí entra um outro componente, né, essa tradição que sempre aparece, né? Contem, falem para os seus filhos, contem
E esse Deus escolheu vocês. Vocês são o seu povo santo. Contem adiante. André, você abriu Isaías 43, os versículos 10 a 13. Profeta Isaías, capítulo 43, 43, versículos 10 a 13. 10 a 13, ok. O Senhor diz: povo de Israel, você é a minha testemunha, você é o servo que eu escolhi, para que me conheça e creia em mim, e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus, e nunca haverá outro depois. Eu sou o Senhor, somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los, e de fato foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder, e ninguém pode desfazer o que eu faço. Aqui entra mais uma coisa, né? Obrigada, André. O que faz uma testemunha? Conta adiante e mostra através de palavras, ações, né? Então Deus escolhe o seu povo, promete estar ali, dar descendência, dar terra, e é tudo que precisavam, né? Uma terra para trabalhar, para de onde tirar o seu sustento, descendência para trabalhar nessa terra e manter o seu nome, né? Deem testemunho, contem adiante, mostrem, né, para outros povos que vocês são um povo que eu escolhi e vocês me servem. Servos, essa palavra também apareceu de novo, né? Vocês são meus servos. Servos são aquelas pessoas que servem a Deus, né? A gente já vai ver como é que isso acontece. Então, essa aliança acontece no primeiro momento com Abraão. Lembra da musiquinha? Pai Abraão tem muitos filhos, né? A história começa lá em Abraão, a aliança. Por isso que ele é o pai de todos. Está lá na genealogia de Jesus. Abraão e Sara dão início a essa trajetória. Acho que a gente vai ver um pouquinho mais também na aula com o professor Nelson, né? Sobre essa família. Deus promete ali terra, descendência, eu já falei. Um outro tema que já apareceu nesses textos bíblicos que a gente leu é que o Yahvé é o único Deus. E daí, de novo, há uma diferença, né? Separa dos demais povos. Israel é o único Deus a quem o povo deve, né, servir e seguir. E esse Deus que é fiel, cumpre a sua promessa, né? Como o André leu no Isaías 43. Lá para Abraão ele promete descendência e promete terra. A terra se torna uma realidade depois do exílio, né? Então a terra é promessa de Deus, vai se tornar uma realidade mais tarde, né? A promessa se concretiza. E aí, dois textos bíblicos que acho que a gente nem precisa abrir, que a gente sabe de cor, mas se vocês quiserem anotar, onde isso está muito presente, é os mandamentos, né? Quando a gente pensa em lei, o centro da lei, o centro da Torá, os 10 mandamentos. E continua sendo para nós. Acho que todo mundo sabe, mais ou menos. Se não sabe os 10 de cor, pelo menos um ou outro a gente sabe, né? Qual é o primeiro? Amarás o teu Deus de todo coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a tua força. Então, o Deus, isso lá em... Desculpa, eu já me antecipei. Isso Jesus reforça lá em Mateus 12. A ideia é essa de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não há outro Deus além de vocês. Querem anotar? São dois textos no Antigo Testamento em que os mandamentos acontecem. Lá em Êxodo 20, os versículos 2 a 3. E a gente pode ler Deuteronômio, capítulo 6. Acho que é a partir do 4. Eu anotei a referência incompleta aqui.
E assim como eu sou péssima para números, gente, eu sou péssima para gravar texto bíblico de cor também, não gravo. Então, ali no Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, nós lemos: escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, no 5, portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. E Jesus retoma isso, por exemplo, lá em Marcos 12, né? Quando ele é perguntado qual é o maior de todos os mandamentos, né? Ele repete: ame a Deus acima de todas as coisas, e ele acrescenta: e ao próximo, né? Próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, ele, em alguns aspectos, ele reforça a lei, quando essa lei, então, tem a ver com a dignidade humana, e aqui ele acrescentou uma, né? Pensando na vida das pessoas, né? Então, essa questão de que Deus é um único Deus, né? Tá presente. E a gente vai ver, a gente não vai ter tempo agora de olhar todos, mas de vez em quando vocês vão ler, vocês vão encontrar em Salmos, em alguns textos, ele é o maior de todos os deuses. E você vai perceber que esse é um texto um pouco mais antigo do que aquele que fala que ele é um Deus único, né? Tem alguns textos mais antigos que ainda dizem, é um testemunho para os outros povos, ele é maior do que todos os deuses, né? É quase que reconhecimento que os outros povos também têm deuses, né? Aquele texto do confronto do profeta Elias com os sacerdotes de Baal também é bem interessante nesse sentido. É como se houvessem duas realmente divindades lutando contra si, né? Quase que reconhecendo Baal como uma divindade. São textos um pouco mais antigos. Conforme o tempo vai passando, cada vez mais essa questão do Deus único, inclusive para outros povos, não há o que os outros povos têm são imagens vazias, né? O nosso Deus é um Deus único. Quanto mais jovem é o texto nesse sentido, mais isso também está claro dentro do texto bíblico. Um outro tema que é bem importante e que daí a gente acaba tendo que tomar cuidado também na interpretação que a gente faz hoje, é a questão da obediência. Como é que Deus escolhe o povo, chama para ser seu, como é que você agradece, né? Inicialmente ainda fazia sacrifícios, mas aí em algum momento dá sacrifício. Depois que foi destruído, até o sacrifício tiveram que dar uma pausa, e depois, né, o templo foi reconstruído, voltaram-se os sacrifícios, mas nem sempre. Então, como honrar a aliança? Através da obediência à lei, né? Então, obediência é para o judaísmo o verdadeiro culto a Deus, né? Obedecer significa ouvir a voz de Yahvé e guardar a sua aliança. Está lá em Êxodo 19, versículo 5. Ouvir e guardar a aliança, né? Obedecer. O oposto... Qual passagem, pastora? Desculpa. Êxodo 19, versículo 5. Vocês vão ter que ler depois, que não vai dar tempo para a gente ler tudo, né? O oposto disso, também vocês podem conferir depois, a gente pode ver, por exemplo, em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 7, os versículos 23 a 24, o oposto de obedecer, o oposto de guardar a aliança, é andar com as suas próprias ideias, é fazer o que a sua cabeça diz. Então, cada um, né, não obedece a lei e faz o que a sua cabeça diz. Então, o oposto é andar de acordo com as suas próprias ideias. Então, como eu disse, os mandamentos estão na Torá, a lei, a instrução, e o centro são os 10 mandamentos. E há somente 2 caminhos possíveis diante disso: a obediência, que tem como resultado direto a bênção de Deus, e a desobediência. E aí você fica abandonado à sua própria sorte, até que você se arrependa e volta, e Deus está sempre pronto para receber você de volta. O livro dos Juízes é perfeito para entender essa dinâmica. Você tem lá isso assim de o povo obedece, aí se descaminha,
né, usando uma linguagem mais até, se descaminha do caminho é ótimo, né? Descaminha, já não obedece mais, faz o que a própria cabeça diz, não obedece a lei, aí acontece uma guerra, aí o povo perde, aí morre um monte de gente, aí o povo se arrepende, volta para Deus e a bênção volta a estar de novo com o povo. O livro, eu acho que um dos livros mais clássicos para a gente entender essa dinâmica da compreensão é Juízes. Está sempre presente: obediência, desobediência, desgraça, obediência de novo, bênção. Aí fica um pouquinho na bênção, aí desobedece de novo, desgraça, obedece de novo, bênção. Sempre de novo, é um movimento que sempre de novo se repete. E Deus sempre de novo acolhe o povo, esse povo que murmura, esse povo que desobedece. Aí tem uma coisa, eu fiquei pensando em Jesus, por que os judeus, né, os fariseus ficavam sempre tão zangados com Jesus? Ele fazia a maior bagunça com a lei, né? Curava no sábado, comia de mão suja. Quer dizer, Jesus, apesar de ele ser um mestre, né, apesar de ele ter seguidores, ele não era obediente à lei. Ele não era obediente à lei sempre, quer dizer que ele não deveria receber a bênção de Deus, quer dizer que ele não estava certo, ele não estava cumprindo a vontade de Deus. A gente imagina sempre os judeus, aqueles malvadões, né, os fariseus, aqueles malvadões. Jesus chama, né, de cobra, de serpente, de hipócritas e tal. E se Jesus falou, provavelmente é verdade. Mas eles estavam falando a partir da sua fé, né? Essa questão da obediência era muito, muito, muito forte. E Jesus estava longe disso, né? De cumprir a lei, assim, de forma tão categórica, né? E pensando na realização da fé, então, o templo, eu já vou encerrando, já falei demais, o templo era o espaço dos sacrifícios, né? Em algum momento, começaram-se, no pós-exílio, então começaram a ser criadas sinagogas. As sinagogas eram os espaços, então, de leitura do texto sagrado e da reflexão, né? Então, ali começa a existir essa prática, que é algo que a gente usa até hoje. Quem estava no encontro com a Erli ouviu isso, né? É uma prática que a gente usa hoje, isso de ler a palavra e de refletir sobre a palavra, de interpretar. É uma tradição que vem da sinagoga, né, daquele espaço, e que Jesus repetiu várias vezes. Ali era lido o texto sagrado, né, os textos que eram conhecidos, e eles então eram interpretados por quem fazia. Jesus fez isso algumas vezes, né? A gente tem algum testemunho desse texto. Pensando para nós, então, a gente entende que o Antigo Testamento é para nós, sim, texto sagrado, fonte de inspiração, porque o nosso Senhor é o cumprimento da promessa que foi feita para o povo que havia sido escolhido. Só que a aliança, antes feita só para Abraão e só para aquele povo, com o sacrifício na cruz, com a revelação de Deus em Jesus, ele se torna uma possibilidade de aliança, ela passa a ser uma possibilidade para todas as pessoas. Então, o texto do Antigo Testamento, ele continua sendo válido para nós, tendo esse olhar, né? Algumas coisas dizem respeito à identidade de um povo e não à fé, né? Circuncisão, algumas práticas ritualísticas, práticas comportamentais, né? O que a gente faz? A gente pega Cristo. Como é que a gente lê, então? Como é que a gente sabe o que vale e o que não vale? Né? Lutero, e eu gosto muito dessa compreensão, ele dizia que o crivo deve ser sempre o Cristo. Você pega esse texto do Antigo Testamento que você está lendo e passa pelo crivo de Cristo, né? Aquilo que a gente sabe através dos testemunhos dos evangelhos, né? Das primeiras testemunhas, a gente passa por Cristo. Isso passaria, o que Jesus diria com relação a isso? Algumas coisas ele falou, né? A gente tem testemunhado no Novo Testamento. Ou sobre tantas outras não deu tempo, ou não foi preservada. Então, a gente passa e usa e pede a inspiração do Espírito Santo sobre nós para que
nos guie na reflexão, né, e na nossa análise, estudo, interpretação do texto do Antigo Testamento. Gente, falei demais. Fim, eu chegando. Ai. É um desafio, né? Ler e interpretar o Antigo Testamento é sempre um desafio. Quanto mais informações a gente tem sobre o contexto, acho que mais nos ajudam a dar clareza, né, sobre ele. Certo? Até porque tem essa carga cultural muito forte e pra gente, assim, é muito distante da realidade. Aí acaba que em alguns pontos pega muito pra gente conseguir entender em que aquilo se relaciona com a nossa vivência de fé, né? Mas é sempre muito bom. É uma coisa que me causa um certo receio toda vez, assim. A gente até conversou sobre isso, sobre essa coisa do... Inclusive, a Amanda nem tá aqui, mas sobre essa coisa de um Deus mais forte, e que isso causava um certo estranhamento, mas que com esses últimos estudos tem me causado mais um conforto, na verdade. Assim, saber de onde vem o que eu acredito e que toda a construção de você entender, assim, Deus, ele é exatamente aquilo que o povo precisa que ele seja naquela época, sabe? Naquela época ele precisava ser aquilo, ele precisava, aquela interpretação que se tinha era aquilo que precisava, e hoje a gente tem que entender, a gente precisa de Deus e a gente precisa entender o que é que Deus está mostrando pra gente, sabe? E eu acho muito bom, assim, essa oportunidade de poder estudar isso. Sem contar que eles testemunharam a partir das ferramentas que tinham, né? A sua cosmovisão, assim, de mundo. A gente sabe, por exemplo, que o planeta Terra é um planeta, né, redondinho, bem redondinho, no meio de muitos outros planetas, parte de um sistema solar, que não é único, tem vários sistemas solares, né? A gente sabe pela ciência, a ciência que é um dom de Deus, né? Conhecimento, de a gente entender o funcionamento de todas as coisas. Não precisa ser o oposto agora da nossa fé, né? Eu creio num Deus que criou tudo isso, e a minha fé, ela está baseada em Deus não criou só, não necessariamente ter criado só o nosso mundinho que é perfeito, né? Mas assim, ele está dentro de um contexto, e por que Deus não pode ser criador de todo esse mundão para além do nosso planetinha azul e redondinho? Mas não era nem isso que eu queria falar. Tá falando sobre a cosmovisão, né? A forma como o povo entendia o mundo. Então, tudo que acontecia era ação direta de Deus. Porque não se sabia como o mundo funcionava, como as chuvas funcionavam, e se sabia pela experiência. Algumas coisas estavam mais claras, outras menos, né? Eu exagerei que não sabiam como a chuva funcionava, provavelmente sim. Mas, né, tormentas, ou... Né, tudo dependia, na forma como eles entendiam, tudo dependia da ação direta de Deus. Hoje a gente tem ferramentas, a gente sabe um pouco melhor como as coisas funcionam, e a gente sabe que se está uma seca tremenda lá no sul e no sudeste, é porque a Amazônia está sendo derrubada, desmatada e queimada, né? A gente sabe que a criação de Deus é perfeita, que todas as coisas estão plenamente conectadas e que para as nossas ações há consequências, né? Então, se está tendo seca, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo o nosso sistema funcione plenamente como foi criado, né? Posso fazer outro comentário? Claro. Eu acho que aqui já sou eu falando como historiadora, né? Informação. Eu acho que todo texto que a gente vai ler, a gente tem que ir com um olhar de curiosidade. A curiosidade é a primeira reação em relação àquilo que a gente não conhece.
O olhar curioso é que abre as possibilidades, e eu penso muito isso em relação a Deus, e à fé cristã, e a tudo que ela proporciona. O Antigo Testamento, e a Bíblia como um todo, a Bíblia é formada por textos muito antigos, e quanto mais distante esses textos estão da nossa realidade, mais eles causam estranhamento, e mais a gente vai tentar traduzir esses textos, porque só que um aspecto da compreensão, um aspecto dessa coisa de você querer aprender, é que tem coisa que você realmente não vai entender agora, porque você já não tem mais as ferramentas para entender, porque aquilo foi escrito numa outra realidade, e existem segredos que ainda não foram revelados para nós. Eu penso assim em relação à Bíblia. Em várias rodas de conversa que eu já participei, assim, informais mesmo, em que foi questionada a minha posição enquanto cristã e protestante, me falavam, mas a Bíblia fala isso sobre tal aspecto, isso já está ultrapassado. Será que realmente isso está ultrapassado, ou você está lendo isso com o olhar de quem está vivendo hoje e não entende aquele contexto? Sabe? A gente precisa colocar a Bíblia em seu tempo também e ter o coração mais aberto em relação a esses textos sagrados. Eu falo isso em relação à Bíblia, mas também aos textos de outras religiosidades, a outras nacionalidades também. E se tratando da Bíblia, são livros que foram traduzidos para muitas línguas, né? A gente está falando do tradutor e do traidor, né? Eu, quando fiz a minha dissertação de mestrado, eu tenho um capítulo dedicado a isso, tradução e traição, porque eu estava trabalhando com entrevistas com pessoas da zona rural de São Luís, e eu não sou uma pessoa da zona rural de São Luís, que não estava vivenciando na pele aqueles processos que eles estavam vivenciando. Como que eu, uma acadêmica, estaria traduzindo a fala deles? Eu não estaria traindo o sentido original que eles deram? Essa dinâmica entre tradução e traição é muito forte para mim, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, ler a Bíblia, você tem que ter um olhar de quem quer aprender e entender que vai ter um momento que você não vai conseguir captar o sentido daquilo, porque aquilo é algo que ainda não foi revelado completamente para o nosso tempo. Esse comentário. Fantástico. Eu vou querer depois, no privado, saber mais sobre traição e tradução. Vou precisar. Eu ia falar... e é interessante como a gente, né, gostei muito de uma formulação que você já usou, e aí depois eu esqueci, acho que a Bíblia tem que ser lida no seu tempo, você falou, né, a Bíblia precisa ser lida e entendida no seu tempo, e ainda assim algumas coisas continuam sendo verdades, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento quanto no nosso. Uma delas é Deus nos chama pelo nome, Deus nos convida para sermos o seu povo, garante presença na nossa vida e está presente, né? Aí a gente pode, né? É no formato de anjo, se é com asas ou sem asas, se é vento forte, né? Isso realmente é importante diante da certeza de que Ele promete e Ele está, né? Que Ele nos conhece, nos ama, nos acolhe. Apesar da nossa rebeldia, e eu falei antes do povo lá, por exemplo, em Juízes, né? Essa rebeldia se mantém na nossa gente, na nossa história. Claro que Jesus mostrou que a nossa obediência e a nossa desobediência não são sinônimos de bênção ou de maldição, de desgraça, né? Ou de retirada da bênção, acho que essa é uma palavra melhor. Em Jesus a gente percebe que não é esse o desejo de Deus, né? Essa foi a forma como o povo entendeu a ação, entendeu o que estava acontecendo nas suas vidas, né? A leitura que foi feita. Jesus deixou claro de que, independente de você ser obediente ou não, e a gente nunca é obediente o tempo todo, nunca é, a gente não consegue ser obediente, né? Se dependesse da nossa obediência, diz Lutero, a gente estaria perdidinho, porque a gente não consegue, a gente tenta, mas a gente não consegue, né? Então a presença de Deus é uma realidade na nossa vida, apesar do nosso pecado. Isso Jesus deixou claro. David? Essa questão do texto,
É bem, assim, bem interessante para mim, porque período passado eu estudei em hermenêutica um autor cristão, né, filósofo cristão contemporâneo, Paul Ricoeur. E ele vai falar do texto como o texto ele dentro de uma temporalidade, né, ele vai trabalhar sobre o texto e existência. Ele vai falar que o texto é como um documento, ele vai trazer isso do Dilthey, que é um autor bem anterior a ele. E ele vai falar que o texto é como um documento, né, que se apresenta a uma pessoa de um outro tempo. E o texto ele tem essa habilidade de quebrar as barreiras do tempo. E ele é uma expressão de um documento de uma outra sociedade que vai se apresentar a uma outra pessoa, com uma outra consciência, de um outro tempo, de uma outra realidade. E o texto ele traz esses aspectos, né? E ele vai até mesmo usar a Bíblia, os textos bíblicos. Nesse texto dele, da existência hermenêutica, ele vai usar os textos bíblicos retratando dentro desse aspecto, que o próprio texto bíblico ele traz isso, uma expressão de um tempo e que a gente deve olhar não com o nosso olhar de hoje, mas com o olhar de quem o escreveu, o que aquela pessoa estava tentando expressar, para que a gente possa trazer os aspectos de uma outra sociedade, de um outro tempo, para o nosso próprio tempo. Então, deve haver uma articulação entre quem lê e quem escreveu o texto, porque existe essa relação entre o leitor e o autor do texto, que são duas pessoas, são duas consciências, né, ali interagindo. Em questão também da tradução, que se falou, ainda tem a questão também de quando uma palavra numa língua ela tem mais de uma correspondente, e existe também quando ela não tem nenhuma correspondente, né? E aí, como é que eu vou traduzir essa palavra se ela não tem um correspondente na outra língua? Tem muito disso também. Pode falar. Pois é, gente, que coisa linda. Mas eu fico sempre pensando, a Bíblia e a membresia. Quem faz teologia, quem faz sociologia, os dias da vida, entende muito bem. Aí você vê os irmãos vão para as igrejas, vão para a igreja, todo mundo tem uma Bíblia, mas não sabe nadinha da Bíblia. Dá o carregador aí, por favor. Não entendem. Eu fiquei assim, quando eu vi a primeira vez para falar de Almeida, gente, eu fiquei, meu Deus, o cara era ele. Aí Jesus, e tudo que tu tá falando, eu já ter lido, tô aqui com o livro, tô com meu caderno na mão aqui, ó, tu falando e eu passando, gente, que tudo, eu sei, eu tô inserida nesse contexto, sabe? É maravilhoso. E quem não tem, gente, assim, as pessoas da igreja que chegam lá, uns que já tem um versículo na ponta da língua. Às vezes eu pergunto assim, fulano é bispo, ele é pastor. Jesus fez aonde, meu Deus, onde foi que ele, tá entendendo a diferença da gente, da pessoa que, eu tô agora numa disciplina de grego, pensa, os cabelinhos aqui arrancando. E aí o quanto as pessoas estão distantes, gente, da nossa igreja, da nossa comunidade, estão tão distantes da história, né? E como é que a gente trabalha essa relação, né? Como é que a gente, porque uma coisa é você ter ouvido falar de Jesus, falar de Deus, falar da história, e uma coisa é a gente que vai lá, que está dentro das, sabe, é totalmente diferente. E o que mais tem me encantado é isso. Eu digo, gente, eu estou dentro lá, eu estou lá vendo, entendendo, compreendendo cada momento, cada passagem, cada detalhe é maravilhoso, assim. Jorge, vamos lá, vamos começar um curso aí de teologia para aprender realmente, sabe, para a gente ter embasamento, para a gente, sabe, mergulhar e viajar
nessa história maravilhosa. Rosa, eu estou lutando contra essa vontade, essa necessidade, porque eu tô, se tu soubesse a quantidade de coisa que eu tô fazendo agora, mas toda vez que eu venho para um encontro desse, eu saio tão motivado a isso que eu nem sei. Mas a pastora sabe da luta. Eu imagino, eu sempre digo, uma coisa é a gente ouvir falar, e uma coisa é a gente entender, contextualizar, viver é muito diferente. Pois, Ana Rosa, a Bíblia, o dicionário, o léxico grego, tá tudo aqui. Eu não lembro nem como é que fala o meu nome. E o pior, né, que eu gostei do danado do grego. Que horror, gente, que absurdo. Eu também gostei, eu fiz 2 semestres, mas aí a gente não, como todo idioma, né, assim, a gente não não é assim tão comum, né, por não ser comum, a gente não é como o inglês ou o alemão, né, que a gente está sempre ouvindo umas e outras. Mas o Antigo Testamento, ele tem essa característica de, por estar tão distante da nossa realidade, né, ou a gente entra com medo, ou a gente sai com medo, né? E é importante a gente ter essa oportunidade. Que bom que fui desafiada, acho que a Cristina saiu agora, né? Pra gente encarar e falar sobre isso, e lendo e tirando as nossas dúvidas. E aí, se vocês tiverem coragem e tempo, escolham um livro que chama a atenção de vocês, do Antigo Testamento, e vão lendo com paciência, fazendo as anotações, né? A gente vai vai dar uma olhada, assim, primeiro esse panorama inicial, porque como o David falou, né, a gente está aqui, também, né, a gente está aqui nesse contexto, quem escreveu estava num outro contexto bem diferente, e aí teve muita gente nesse, é um balaio de gato, teve copista, teve, né, Isaías, tem 3 autorias diferentes o profeta Isaías. É um profeta? Não. Tem o Isaías, o Deutero-Isaías e o Proto-Isaías. São 3 livros num livro só. Né? Aí isso foi copiado, né? Então tem muitas mãos, e eu acho que isso é tão fantástico, né? Tem muitas mãos nesse texto, e muito sopro do Espírito. Eu não preciso, para mim não precisa ser cada letra inspirada, né? Diretamente por Deus, para que a minha fé no que está escrito aqui seja real. Né? Eu acredito que o sopro do Espírito Santo esteve lá, Deus esteve lá com o povo quando a história aconteceu, esteve com cada mãe, cada pai que contou a história adiante, e tudo bem que aumentou um ponto no conto, né? Não tem problema, naquele momento, conta também um pouco da fé naquele momento, né? E aí ela foi contada, foi copiada, porque os materiais iniciais, né? Pergaminho, e esqueci o nome do outro lá, Papiro, obrigada. Papiro e pergaminho, né, se desfaziam, então precisava ser copiado de novo, né? Talvez o copista estava pensando na mulher em casa, né, e se atrapalhou, errou uma vogal, uma consoante. Pode ter acontecido, mas aqui, gente, tá aqui. Eu tenho umas 5 Bíblias diferentes aqui em casa. Assim de pegar, carregar embaixo do braço, né? E isso para mim é milagre. E para mim aí tem o sopro do Espírito, tem inspiração, e tá comigo todas as vezes que eu leio, né? E rapidinho. E outra coisa que eu acho mais importante é que se eu tivesse lido ou feito estudado, eu estando numa outra denominação, com certeza o meu fundamentalismo, ele seria assim, não sei nem dizer como. Mas a gente aqui na luterana, a gente teve antes, né, quando a gente quando a gente estudou para fazer a profissão de fé, a gente pôde ter essa abertura, essa liberdade, sabe, de você poder ler a Bíblia e dizer assim, opa, peraí, eu estou aqui, eu estou no mundo, eu vivo a minha verticalidade e a minha horizontalidade, eu não estou sozinho, eu não vou olhar só para o meu umbigo. Então isso para mim é maravilhoso, poder discordar,
é poder pensar diferente, ou poder sem a culpa, sem a coisa do inimigo, sem o diabo presente todo o tempo nas leituras na minha vida. Então, é algo para mim libertador, poder abrir, estudar, pensar, meditar. A ideia, então, gente, é, como eu disse, né, a gente dá uma olhada assim nesse panorama e aí tem algumas informações. Na próxima semana, a gente vai lá para o começo, né? Vamos ver Gênesis, criação e queda, aquele texto que a gente acha que sabe tudo e de repente vai ler e diz, opa, isso aqui tá aqui. É igual o pastor que falou na anterior dele, leu aquele texto de Gênesis que tem gigantes. E eu disse, como que eu nunca li? Eu li Gênesis já umas 3, 4 vezes. Como é que eu nunca vi gigante nesse texto? O olhar estava tão focado, né, na fé e eu não vi gigante. Então a gente vai ver, eu quero ver se eu consigo trazer um pouquinho de Bonhoeffer também, de um outro texto que a gente estava estudando com a juventude. Na próxima semana, Criação e Queda. Aí, em algum momento, eu acho que no dia 2 de junho, a gente vai ter um convidado especial, que é o pastor Felipe Butelli. Ele vai falar sobre o contexto de Israel e da Palestina, desses conflitos de território. Ele estudou teologia pública, né? Ele é doutor em teologia pública e ele teve contato com palestinos, então ele vai poder falar um pouquinho para a gente sobre esses conflitos no dia 2, então já agendem, tá? Na sexta-feira, dia 2, ele vai estar conosco. A gente não vai fazer uma grande divulgação, mas vocês podem convidar outras pessoas também, que vocês saibam que tem interesse. Agendadíssimo, né? Foi a ideia do Jorge. Eu não vou fazer grandes divulgações porque ele tem sofrido muita perseguição da ala conservadora da nossa igreja, assim. A gente não vai divulgar muito grande para não ter, né, problemas, não causar problemas para eles, mas se vocês souberem de alguém que tem interesse nesse tema, aviso logo. Ele é bem crítico com relação ao Estado de Israel, né? Então eu já vou dando spoiler aí. Se vocês souberem de alguém que tem interesse na temática, vocês podem convidar também para esse dia, tá? Dia 2. E até lá a gente vai vendo essa questão do panorama, vai vendo Gênesis, mandamentos e tal. E aí no dia 9 o pastor Nelson vai estar conosco. Então dia 2 o pastor Felipe e no dia 9 o pastor Nelson. Então ele vai começar a trabalhar, vai dar continuidade à temática que foi abordada por ele. Para quem não esteve e ainda não viu, tá lá no nosso canal do YouTube. Antes do próximo encontro com ele, seria bom ver, tá? Ele vai dar continuidade àquela aula. Se alguém não sabe, não encontra, me peça que eu encaminho o link lá na nossa página do YouTube da Luterana. Perfeito? Gente, mais alguma colocação? Senão a gente pode ir encerrando. Já são 9h15. Sei que a Tayana ainda tem que estudar. Doutoranda não tem vida fácil, muito menos doutoranda mãe, com o filho sempre em casa. Mais alguém, gente? Alguém se anima a nos dirigir em oração para a gente encerrar? Gosto de dirigir em oração online, né? Alguém se anima? Então eu oro. Se alguém quiser se preparar mentalmente, espiritualmente, para a próxima semana, conduzir a oração final seria legal. Vamos orar então? Deus de bondade, Deus de misericórdia, como é bom, Senhor, nós podermos nos reunir e estudar mais sobre a Tua Palavra. Tantas vezes nós nos sentimos perdidas e confusos diante desses textos que parecem tão distantes de nós. Como é bom percebermos, Senhor, que Tu és um Deus presente em toda a história do Teu povo e também na nossa história. E foste, assim como Tu estiveste com cada pessoa, cada vida trazida para esse texto, Tu também estás conosco, na nossa casa. Tu és esse Deus que caminha conosco.
Tu és esse Deus que nos sustenta em todo o tempo, especialmente nas maiores adversidades. Se Tu conosco, nesse tempo que ainda é tão assombroso, estamos chegando às 500.000 vidas, Senhor, perdidas para a Covid no Brasil. Se Tu conosco, Senhor, confortando os corações saudosos, a dor de quem perdeu alguém. Se Tu, Senhor, com os governantes, por políticas afirmativas em favor da vida. Se Tu sobre o nosso país, sobre os nossos lares, dá conforto, sustento e bom ânimo, e também sobre a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser testemunho, como Teu povo foi em todo o tempo, do Teu amor, da Tua misericórdia e da libertação, Senhor, que Tu nos dás através do Teu Filho amado. Se Tu conosco, dá-nos uma noite de descanso sob a Tua proteção. Por Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador nosso, é que nós oramos. Amém. Fran, tu vai tirar foto para a gente colocar lá no nosso status, lá no nosso grupo, o quanto cresceu. Não é na Rosa quem